Um bom time, além de tudo, além de ter um bom ataque e um bom meio-campo, um bom time precisa de uma boa defesa. E nessa, o Corinthians está pecando um pouco. Sem falar na intensidade que o Corinthians vem perdendo no segundo tempo. Vamos falar sobre o jogo de hoje? Então, vem comigo, vamos embora. Terminou na Venezuela, Universidade Central da Venezuela, 1, Corinthians 1. E o que, que a gente pode tirar desse primeiro jogo da pré-Libertadores? Um jogo que o Corinthians começou bem, acho que começou de certa forma bem. A gente tem que colocar, que óbvio, não pode tirar todo o mal possível do jogo, apesar do empate. Não pode falar, pô, como se fosse o fim do mundo, se empatou de novo e tudo mais. Mas tem alguns pontos que o Corinthians, principalmente a comissão técnica, tem que tomar atenção. Ter mais atenção. Principalmente na intensidade, como nos gols sofridos pelo Corinthians. Corinthians, pelas estatísticas que eu estava vendo aqui, esse foi o 12º jogo do Corinthians na temporada. Por incrível que pareça, de 12 jogos, o Corinthians não tomou gol em 3 deles. Acaba aqui prejudicando bastante a defesa, né? Visto que por todos e muita gente tem apontado como principal defeito e ponto mais fraco do Corinthians em 2025. A gente tem pedido laterais, temos pedido zagueiros. De zagueiro, acho que o nosso melhor zagueiro hoje em dia é o João Pedro Foca, que passou até o André Ramalho em questão de. Não em questão de envolvimento, não, em questão de potencial, em questão de desempenho. Mas não foi de todo mal esse jogo. Vou falar um pouco do jogo agora. Foi um jogo que o Corinthians, no primeiro tempo, começou bem. Foi o primeiro tempo que o Corinthians teve muito volume de jogo. Foi o primeiro tempo que o Corinthians teve muito volume de ataque, teve muita porcentagem de bola. Conseguiu ter as melhores chances no primeiro tempo e foi praticamente dominante durante o primeiro tempo. Só que é aquilo que a gente sempre fala. Conforme vai passando o jogo, conforme vai passando os momentos do jogo, o jogo tem vários momentos, várias lacunas, várias brechas, várias nuances do jogo que a gente tem que reparar. Acho que o principal nuance e algo que a gente tem que reparar no Corinthians de 2025 é a falta de intensidade no segundo tempo. Durante o segundo tempo, em grande das partidas, parece que o Corinthians tem dado uma definhada. Parece que vem caindo o ritmo e a intensidade do time no segundo tempo. Acho que isso define principalmente um dos fatos da defesa ser tão vazada assim em 2025, né? Porque a gente não tá falando de 3 jogos, não tá falando de 4 jogos. A gente tá falando de 12 jogos que o Corinthians ficou sem tomar gol só em 3. Bom, o Corinthians foi bem volumoso no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que foi bem mais dominante, acabou criando chances. Foi o primeiro tempo que as triangulações acabaram fluindo bem, principalmente com a movimentação dos jogadores. Rodrigo Gal de um lado, Carrilho de outro e o Bidon, que entrou logo no começo do primeiro tempo com a saída do Ranieri, que a gente não sabe se foi uma lesão muito grave ou algo mais muscular. Teve bastante avanço do U, que me surpreendeu, não vou mentir para vocês. E subiu muito mais e avançou muito mais o ataque pela esquerda. Ele que a gente fala que não costuma passar bastante do meio campo. Nesse jogo ele foi bastante ofensivo. E o Corinthians avançou tanto pela direita, quanto pela esquerda, quanto pela área central nas triangulações dos seus jogadores. E é impressionante como é bom ter o Carrilho e o Breno Bidon no time. Porque são jogadores que olham, erguem a cabeça para jogar, sem falar no Rodrigo Garro, eles procuram o jogo, procuram buscar o melhor passe, não achou o melhor passe na frente, não se afobam, toca a bola para trás, começa o jogo de novo, volta na zaga se precisar, não tem problema nenhum. São bons jogadores, ótimo, principalmente levanta a cabeça, mantém a calma e procura o melhor espaço pro time. E o Corinthians avançou bastante pelas laterais, mas óbvio que acabou avançando bastante tanto com o Memphis quanto com o Yuri no ataque, que acabavam saindo da área, fazendo aquelas triangulações rápidas, e o Garro tentando fazer as infiltrações em profundidade com a bola aérea, né, por elevação, ou algumas bolas rasteiras.
Corinthians acaba tendo gol ali feito pelo Carrilho em uma dessas infiltrações pelo meio e acabou finalizando bem, se eu não me engano, o primeiro gol do Carrilho com a camisa do Corinthians desde que ele chegou. E olha que a gente fala tão bem do Carrilho. E isso que mais impressiona, né? O jogador não precisa estar só marcando gols para ser um jogador com bastante impacto dentro do campo. A gente consegue ver como ele facilita a saída de bola do time. E falando em facilitar a saída de bola do time, a gente tem que falar do Breno Bidon. Ficou fora durante esse começo de temporada, principalmente porque ele estava com o Brasil no Sul-Americano, jogando na Venezuela. E ele é outro jogador que é muito facilitador, né? Ele e o Carrilho a gente diz que é aqueles jogadores que carregam o piano, né? Pro pessoal tocar. Porque são jogadores que facilitam, principalmente o Garro não precisar voltar tanto para buscar a bola e acabar se desgastando ainda mais, ou o Memphis e o Yuri tendo que acabar voltando bastante. Foi bom o primeiro tempo do Corinthians, foi muito bom, foi completamente dominante, não deu espaços para a Universidade da Venezuela. E isso me alegrou bastante, porque o meu principal medo era se o Corinthians jogasse defensivamente. Mas é óbvio que existe uma lacuna gigantesca de qualidade técnica entre o Corinthians e o time da Venezuela. E isso é algo que a gente poderia esperar que o Corinthians amassasse, fosse bem mais superior, e foi. Tanto é que foi no primeiro tempo, mas é aquilo. O jogo não é feito de um tempo só, não é feito só de 45 minutos. O jogo é feito de 90 minutos. E nesses 90 minutos, o Corinthians tem esquecido um pouco dos 45 finais, né? Não esquecido, mas tem diminuído bastante a intensidade. E é algo que tem me incomodado bastante no time do Ramon Dias e do Emiliano, né? Porque se a gente for pegar não os números, mas for pegar e ver os jogos que aconteceram nesse ano de 2025, o Corinthians tem diminuído bastante a intensidade no segundo tempo. Eu entendo em alguns casos diminuir a intensidade no segundo tempo, principalmente no caso do Santos. O Corinthians ganha de 2-0, beleza, vamos diminuir a intensidade. Se não me engano, foi contra o Água Santa também, o Corinthians ganha de 2-0, beleza, vamos diminuir a intensidade. Só que o que mais me preocupa é que quando o Corinthians tem diminuído essa intensidade, não tem tanta segurança lá atrás. Por mais que o jogo de hoje tenha sido um jogo seguro, tanto do Pedro Choca, quanto do André Ramalho, quanto dos nossos laterais que não sofreram tanto, é algo que acaba surpreendendo ou não, porque o Corinthians acaba tomando gol de uma forma ou outra. Hoje mesmo tomar um gol ridículo. O Hugo faz uma baita defesa, mas sem querer bate no João Pedro e a bola acaba entrando. Não teve culpa, mas é aquilo, né? A gente acaba não pensando nisso, mas pensando, pô, e se tivesse fechado naquele espaço e não tivesse deixado cruzar? E se tivesse ganhado a bola de cabeça? E se tivesse sido mais intenso, fechado o espaço, impedido o jogador de cruzar, ou ter rebatido a bola para lateral, ter chegado a bola, ter desviado e ido para escanteio? A gente fica pensando nessas coisas. Quem fala que o Corinthians, quando perde a intensidade, não perde a intensidade só defensivamente. O Corinthians, além de perder a intensidade defensivamente para chegar junto, para chegar na raça, no jeito Corinthians de ser, o Corinthians tem perdido a intensidade, principalmente na forma de jogar, e tem decaído bastante seu volume de jogo no segundo tempo. O Corinthians, como tem sido dominante no primeiro tempo, no segundo tempo acaba que ele não fica tanto com a bola. E quando acaba ficando com a bola, faz umas jogadas mais desesperadas, não trabalha tanto, ou quando trabalha não consegue achar tantos espaços como acaba achando no primeiro tempo. Óbvio que tem seus lampejos e seus nuances de espaço, isso é meio óbvio, mas é algo que tem me incomodado, principalmente pelo fato de que, pô, o calendário de 2025 é um calendário bem longo. A gente está falando aqui de Paulista, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. O Corinthians tem 4 competições para jogar pela frente. Isso, querendo ou não, é algo que a gente tem que se preocupar, não só no começo de temporada, mas no meio e no fim também. Óbvio que nesse ano ainda tem o Mundial do Brasileiro de. Não, Mundial do Brasileiro, ó. A gente ainda tem um Mundialito de Clubes, que acontece no meio do ano. E acho que a galera vai acabar conseguindo ter uma férias.
Mas isso é algo que preocupa, porque se a intensidade tem decaído assim no começo da temporada, e a gente não tá falando de qualquer jogo, a gente tá falando hoje do principal jogo da temporada até aqui. A gente tá falando de jogo que pode mudar a temporada do Corinthians por completo em 2025, né? Porque se o Corinthians eu não fazendo uma suposição, digamos que o Corinthians é eliminado pela Universidade Central da Venezuela, o Corinthians não joga nem a Sul-Americana se não passar para a terceira fase. Então é jogo que tem que dar a vida ao máximo. E essa falta de intensidade é algo que não pode acontecer, principalmente em jogos como esse. É jogo de vida ou morte. Mas é algo que o Emiliano e o Ramon têm que trabalhar. Até tentou trocar no segundo tempo, né? Para dar um gás a mais pro time, dar um vigor físico mais, com o Thales Magno, o Coronado, a Alex Santana. Mas é algo que não tem sentido tanto efeito. O Coronado, por mais que seja um jogador técnico, não sinto que ele tem tanto impacto assim na partida. Não sei se é falta de entrosamento, não sei o que acontece. Mas é fato que o Corinthians, no segundo tempo, ele tem decaído principalmente tanto no aspecto defensivo quanto no aspecto ofensivo. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não foi um resumão, né? Mas foi aquele que deu para tirar da partida. Que o Corinthians tem sido bem dominante no primeiro tempo. Foi um time bem mais superior. Conseguiu ter bem mais a posse de bola. Foi um time que tem muito mais volume. Mas acho que a falta de acaba pecando pela falta de intensidade no segundo tempo. O time acaba caindo bastante de produção, tanto ofensivo quanto defensivamente. E o Corinthians tem que arrumar, querendo ou não, essa circunstância da zaga, né? Porque a zaga em 12 jogos não ter tomado gol só em 3 jogos é bem preocupante. A gente está falando aí de cerca de, acho que mais de 70% dos jogos, se eu não me engano. Então é algo que acaba preocupando, principalmente pro decorrer da temporada. Mas então é isso aí. Me diz o que você achou do jogo. Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Valeu!